Vamos até Brasília acionar o nosso analista de política, Ranier Bragon, para entender os impactos dessa reunião. Ranier, a crise de energia em São Paulo gerou uma discussão sobre a responsabilidade da gestão de energia na maior cidade do país. Desde a semana passada, a gente vem acompanhando toda essa crise e agora esse desfecho em que parece que governo, prefeitura e governo federal chegaram a esse acordo, para iniciar, então, a pedido do governo federal para que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, inicie, portanto, esse processo de caducidade da Enel. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Essa é uma novela que já está há algum tempo aí no ar e ela ainda tem uma tendência de ter ainda vários capítulos. Como foi bem frisado, a situação da população de São Paulo, que vem passando por sucessivos apagões, foram 5 em pouco mais de 2 anos, é uma situação que extrapola o simples fato, ou extrapola o simples fato das pessoas estarem sem luz, sem energia elétrica, que é um fato gravíssimo, mas isso acontecendo nessa proporção, nessa quantidade, na maior metrópole da América Latina, isso adquire um tom político que envolve prefeitura, governo do estado e presidência da República. A população afetada, ela não quer saber ali quem que é exatamente o político responsável, a autoridade responsável em resolver aquele problema. Ela cobra, com toda razão, a resolução do problema. A prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes tem cobrado já há muito tempo do governo federal que fizesse pressão sobre a agência regulatória, a ANEEL, para que resolvesse esse problema, para que aplicasse multa e para que rompesse o contrato. Ricardo Nunes argumenta que tem pesquisas e tem avaliações mostrando que a população, a maior parte da população de São Paulo, da cidade de São Paulo, não quer mais a Enel fornecendo esse tipo de serviço, e o governo de São Paulo também se somou a essa pressão, e o governo federal até então vinha resistindo a tomar atitudes como essa anunciada hoje, porque é uma questão obviamente complexa, que envolve contratos, que envolve a regulamentação, a legislação da regulamentação, e o contrato da Enel, ele ainda vigora até 2028. Então, a gente acompanhou as entrevistas aí das autoridades que se reuniram aí no Palácio dos Bandeirantes, e foi uma reunião de mais de 3 horas em que foram apresentados ali, segundo o governador de São Paulo e o prefeito, dados e planilhas e informações ao ministro Alexandre Silveira, mas o fato é que o governo vinha resistindo e já vinha também subindo um pouco o tom em relação à empresa concessionária, argumentando e deixando já claro que poderia tomar essa atitude, alguma atitude mais drástica em relação a esses reiterados exemplos de problemas no fornecimento desse serviço em São Paulo. É uma novela que tem muitos capítulos ainda, porque, Marina, como você própria informou, a Enel está reunida agora, está avaliando que medidas tomar. Essas medidas podem, inclusive, serem de âmbito judicial. E a troca de uma empresa que presta um serviço na maior cidade, na maior metrópole da América Latina, não é uma troca que se dá do dia para a noite. Embora o ministro Alexandre Silveira tenha dito que o processo vai ser rigoroso, vai exigir da ANEEL, que é a agência regulatória, que seja rigorosa nesse processo que visa romper o contrato com a empresa, é um processo que vai demandar um tempo. A agência, ela tem também uma certa autonomia, é uma agência de regulação, no papel, na prática ela tem alguma autonomia, embora todos saibam que ela tem um vínculo com o governo federal e sofre uma pressão clara do governo federal, até porque é formada por diretores que são indicados por influência do governo e pelos partidos políticos. Então,
essa novela que vinha com capítulos aí de troca de acusações, de troca de responsabilidades entre prefeitura, governo do estado e presidência, nesta terça-feira teve uma reunião que, por hora, chegou-se a um consenso de qual atitude tomar. O governo cedeu e está no mesmo discurso agora também de rompimento de contrato com a empresa. Agora resta saber qual que vai ser a atitude, qual que vai ser a reação da empresa, mas o fato é, concluindo, que é um assunto que é muito delicado do ponto de vista político para essas três autoridades, não importa qual que é a responsabilidade direta e efetiva de cada uma delas. O governo federal tem a sua responsabilidade por meio da agência regulatória, a prefeitura tem a sua responsabilidade por meio da poda de árvores e outras questões. O governo do estado também acompanha por meio da sua empresa de energia. Então, cada um tem sua responsabilidade e, mais do que isso, cada um tem os seus cálculos políticos. E esses cálculos políticos, Marina e Celso, certamente foram levados em conta na reunião dessa terça-feira. A grande pergunta, Ranier, que fica é quando será feita a troca, né, da Enel por uma outra empresa. O termo usado pela ANEEL ou pelas autoridades deve ser o mesmo que foi usado lá em Goiás em 2022, chamado de caducidade, quando a empresa não cumpre os itens mínimos de desempenho, né? Fica difícil agora estabelecer o prazo, mas a gente aguarda que seja logo, né? Celso, a diferença, assim, do tamanho também da encrenca, vamos dizer assim, né? Em Goiás é um grande estado, mas São Paulo é um estado gigantesco, o maior estado do país. São Paulo é a maior cidade do país, é a maior cidade da América Latina. E ainda a gente tem que ver qual que vai ser a reação da empresa também, se ela vai insistir na permanência do contrato, quais vão ser os argumentos que ela vai apresentar nessa eventual resistência. Para a ANEEL, a agência regulatória, a empresa vinha se comprometendo a aprimorar os serviços, a aprimorar a resposta a esse tipo de situação. Em alguns casos ela diz que conseguiu, em outros não, mas o fato é que nos bastidores da ANEEL, diretores afirmavam que contratualmente, ali no papel, não havia razão relevante o suficiente para que houvesse essa ruptura de contrato. Hoje, após essa reunião, o ministro Alexandre Silveira disse que na visão dele, ele se diz convencido de que há esses argumentos e que vai cobrar uma ação, uma avaliação, uma fiscalização da ANEEL muito mais rigorosa. Então, a gente precisa aguardar para ver qual que vai ser a reação da empresa e qual que vai ser, de fato, a ação da agência regulatória, os próximos passos, para ter uma ideia melhor de qual que pode ser o período da troca dessa empresa na prestação de serviço aí em São Paulo. Bom, Ranier, vamos aguardar então os próximos passos. A gente volta a se falar ao longo dessa edição. Mas, Celso, antes da gente passar para o próximo assunto, é importante só a gente fazer uma observação, porque a Enel enviou essa nota dizendo que ainda vai se pronunciar, que está reunida, né, nesse momento para definir os próximos passos. Mas eu tive a curiosidade de entrar no site da Enel agora, Celso, e apareceu uma mensagem porque mais cedo a Defesa Civil emitiu um novo alerta aqui para a cidade de São Paulo por conta de novas rajadas de vento. E no site da Enel está dizendo o seguinte: hoje, dia 16, e nos próximos dias, em função de uma nova frente fria, nossa área de concessão terá chuvas generalizadas associadas com rajadas de vento e descargas atmosféricas. Ativamos nosso plano de contingência com reforço das equipes em campo e dos canais de atendimento para garantir o suporte necessário em caso de ocorrência. Agora, vamos ficar de olho para ver se essas equipes vão, de fato, fazer o atendimento, porque na semana passada isso não aconteceu. Sofremos, né? Tomara. Sim.